Olá, eu sou o professor Jorge Cortez aqui da FGD e vamos continuar com as nossas aulas aqui do curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Hoje nós vamos falar, dando aí na parte, continuando a parte de correções, nós fizemos a parte de correção da fertilidade do solo, calagem, giz, fósforo, potássio e nitrogênio. Vamos fazer hoje uma que às vezes é muito deixada de lado pelos produtores, que é o caso da análise da compactação do solo, né? O caso de remoção de camadas compactadas. Então eu vou inserir aqui uma camada, onde nós temos os dados obtidos coletados por meio de um penetrômetro eletrônico em uma área, e nós inserimos os dados aqui nessa área a título de exemplo, para nós podermos demonstrar como que é o processamento. Lá o penetrômetro eletrônico, ele baixou os dados centímetro a centímetro, e nós fizemos a junção desses dados em camadas, e a partir daí nós também retiramos os dados do valor máximo do perfil DRP e a profundidade que se encontrava esse valor máximo no perfil. E a partir daí nós vamos fazer as análises. Então vamos importar a camada aqui no nosso arquivo de camada. Ele é um arquivo do tipo texto delimitado, né? Já foi preparado como ensinamos em outras aulas sobre importação de dados. Então aqui o resultado da compactação do solo, tá? Eu já estou trabalhando em WGS 84, mas na projeção UTM, né, em metros. Então já vou puxar as coordenadas x, long, latitude, y já em UTM, que é o que nós temos aqui. Então eu coloquei o x e o y, e aqui estão os dados das camadas aqui. Tá? Já fez a separação por colunas, eu vou adicionar, eu vou fechar. Vou tirar ela daqui. E aqui está o resultado da compactação do solo, é a mesma grade que a gente estava utilizando. Então eu vou abrir a tabela de atributos. Então eu tenho aqui os lat long, e os dados foram agrupados em camadas de 0 a 10, lembrando que o penetrômetro coletou os dados a cada centímetro. Então está aqui os valores médios de cada camada. Aqui a RP máxima é o valor da camada no perfil de 0 a 40, e a profundidade dessa RP máxima, que é justamente a profundidade de ocorrência deste ponto aqui. Você vê que esse ponto de 4.168, ele está na profundidade de 27. Então ele está aqui, ó, nesse intervalo aqui. Como isso aqui é uma média, a média, como nós já vimos, ela mascara o resultado, né? Ela faz que há uma diminuição nos valores máximos de compactação. E meu entendimento, para que eu faça um mapa de descompactação, eu tenho que observar os valores máximos, né, e não os valores médios. Nós já temos trabalhos publicados nessa linha, né, em algumas revistas, demonstrando que é importante a gente observe os valores máximos. Tá? Então, por isso, eu aqui no meu entendimento, eu trabalho com a RP máxima do perfil e a profundidade que ela ocorre, que está aqui, ó, que é em 27 nesse ponto, nesse outro aqui é em 17, nesse outro aqui é em 35. E os valores oscilam. Então, nós fazemos os mapas das camadas para ver o comportamento delas e finalizamos com a análise desses mapas de RP máxima e da profundidade da RP máxima. Então, nós vamos fazer a interpolação desses dados. Eu posso fazer pelo IDW, eu posso fazer pelo Saga, eu posso utilizar o complemento Smart Map. A recomendação sempre pelo Saga e pelo Smart Map. Como a quantidade de pontos nossa é pequena aqui na área, nós vamos trabalhar com IDW, mas quando em áreas maiores vocês podem utilizar, devem utilizar o Saga ou o Smart Map. Então nós vamos aqui fazer, né, na nossa caixa aqui, caixa de ferramentas, eu vou procurar por interpolação, vou procurar o IDW. Então está aqui o IDW, a nossa camada é o resultado da compactação do solo. Qual atributo? As camadas a gente vai fazer para ver o comportamento da área, tá? Vou calcular em função da extensão da camada, contorno grade UTM, tá? Pixel aqui que eu posso fazer de 10 por 10 e posso executar. Então ele já me fez aqui. Eu não salvei, tá? Então eu podia ter salvo aqui.
Já vamos salvar. Salvar como aqui, tá? Vou dar um nome aqui como RP010. Salvar, ok. Posso remover esse. Os próximos agora a gente já vai salvar. Então vem no IDW. Eu quero agora a resultado da análise de compactação. Quero 12620. Vou adicionar ele. Extensão da camada contorno grade UTM. Pixel de 10. Vou salvar aqui, ó. Salvar no arquivo. Então, a gente já tem a RP 1020. Eu vou pôr 1020, 10 a 20, tá? Salvar, executar. Volta aqui para parâmetros, vou tirar esse, adicionar o 22,5 a 30, os parâmetros só o meio, só mudar aqui agora para 20 a 30, executar. Volto, removo, 32 a 40, aqui os parâmetros são os mesmos, só vou mudar aqui, ó, o texto aqui para 30, 40, executar, ele já fez. Volta aqui para os parâmetros, vou retirar esse, vou colocar agora RP máxima, adicionar RP máxima. Então agora aqui eu vou tirar isso e colocar RP máximas. Executar. O último, eu venho aqui, retiro este, adiciono a profundidade da RP máxima, adiciono, volta aqui e agora prof da RP máxima. Executar. Close. Então fiz todos os mapas aqui das minhas camadas, tá? Então aqui de todos os dados da compactação do solo que o penetrômetro eletrônico me forneceu, de 0 a 40, as médias das camadas, mais RP máximo, mais a profundidade da RP máximo, todos esses dados são fornecidos pelo penetrômetro eletrônico, tá? Que estava acoplado a um GPS. Então estão aqui os dados, podemos analisar cada um deles. Vamos analisar aqui o 010. Vamos botar uma corzinha nele simples aqui, só para a gente ver como é que ela tá. Intervalo igual, ó. Então os pontos verdes é maior e o ponto vermelho é menor. Então aqui na compactação é outro lugar que a gente vai trabalhar com gradiente de cores invertido. Verde é menor, é bom, vermelho é ruim, quer dizer que está mais alto. Não necessariamente ruim, porque o valor de 1500 aqui em em kPa tá baixo. Já na RP de 10 a 20, banda simples falsa cor, só inverter o gradiente de cores, pode ser contínuo, tá? Aplicar OK. Então aqui nós temos valores também chegando a 2800, e aí aquela questão, se for uma área de preparo convencional, 2000, acima de 2000 já estaria com indícios de estar elevado de ser uma alta compactação. Para áreas de plantio direto ou áreas de sistema de sucessão, soja, milho, por exemplo, onde não tem revolvimento do solo, nós temos observado as literaturas valores aceitos até 3.500 ou 4.000 kPa, ou 3,5, 4 megapascal. Então aqui a gente já teria o indícios de 20 a 30, banda simples falsa cor, inverter gradiente de cores, aplicar OK. Então aqui também a gente já tem valores acima de 2000, tá? Então de 20 a 30, tá? Se a gente tivesse o primeiro verdinho mais claro aqui, já seria ponto de se fosse preparo convencional. Se fosse plantio direto, a gente não tinha chegado no limite ainda. 30 a 40, banda simples falsa cor, só para a gente ver como que está. Aqui também a mesma situação, alguns pontos acima de 2000, mas essa área que nós fazemos aqui no Mato Grosso do Sul, sucessão soja-milho, não tem revolvimento, então a gente aceita valores um pouco mais elevados aí, em torno de 3,5 a 4 megapascal ou 4.000 kPa. E agora vamos olhar a resistência máxima, que esse é o ponto meu de interesse que eu utilizo
para fazer os mapas de descompactação e se precisa ou não fazer a descompactação do solo. Então vamos aplicar. Então eu já tenho em alguns locais valores que excedem os 4.000, que seriam essas duas manchas aqui. Essas duas regiões são indicativos que eu precisaria fazer uma subsolagem nessas regiões aqui, porque os valores estão altos. Atrelada à profundidade de trabalho. Banda simples falsa cor. Vamos inverter o gradiente de cor só para ficar proporcional. Então, locais que eu vou precisar chegar a 39, mas esses locais provavelmente não são os mesmos locais que eu tenho que realmente fazer a descompactação. Então depois eu preciso juntar esses dois arquivos para ver aonde eu preciso fazer e qual que é a profundidade aonde que eu preciso fazer. Porque alguns locais desses de 39 aqui, ó, 32, não é exatamente aonde está ocorrendo os 45 e os 51. Então a gente precisa analisar aonde precisa e qual que é a profundidade aonde precisa, porque eu tenho a profundidade distribuída ao longo da área, os pontos dos pontos de máxima, mas esses pontos de máxima às vezes está abaixo, né? A maioria deles está abaixo do limite crítico, então eu não preciso fazer descompactação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar esses arquivos no arquivo de grade, tá? Para, como já nós vimos em outra aula, para fazer as análises, para analisar qual que eu vou utilizar. Então eu vou criar uma grade, tá? Como é uma grade que eu vou aqui em vetor investigar criar grade, é uma grade que eu vou utilizar depois para fins de descompactação, então eu já vou fazer ela numa grade um pouco maior, tempo de leitura, resposta de cada máquina, tá? A gente tem trabalhado em torno de 50 metros cada quadrícula, acima de 30, acho que já é possível a gente utilizar. Então, vamos fazer aqui como é que vai ficar a nossa grade. Uma grade de área, polígono, a extensão, contorno grade UTM. O espaçamento, vamos começar com 30 e ver como é que vai ficar. Deixa eu mandar ele executar. Então, com 30 ficou bom, tá? Poderia fazer maior, cada 30 metros. Então, vamos deixar com 30 metros, algumas recomendações são na casa de 50. Tá? Uma coisa que eu vou fazer, eu ensinei para vocês, ó, criar grupo, clica o botão direito, adicionar grupo, vou criar um grupo aqui, ó, RP agora. Vou subir esse grupo, estou deixando a ordem que a gente está trabalhando. Já vou colocar todas essas camadas dentro aqui, ó, do meu grupo. Fins de organização, que a gente tenha mínimo de organização aqui no nosso trabalho. Já tenho o meu contorno, o contorno vai ficar fora, a minha grade que eu criei está aqui, posso colocar o resultado da compactação do solo aqui também. Tá? Então é isso aqui que nós estamos trabalhando, a nossa área. Deixa eu marcar aqui a nossa amostragem de solo. Está aqui a nossa grade, onde eu vou extrair agora, por meio das estatísticas zonais, eu vou extrair os dados das camadas, de qual camada que eu quero, é da RP. Eu quero o contorno grade, é aquele grade ali mesmo. Deixa eu só ver, porque a gente criou outras grades aqui, ó. Então, só para ver qual grade que a gente vai utilizar, se é aquela ali mesmo. Isso, todas as outras estão nomeadas. Então, essa daqui mesmo, estatísticas zonais. Vou pegar essa grade que a gente acabou de criar. A camada raster, o que que eu vou transferir para lá? Eu vou transferir a RP máxima e a profundidade. Poderia transferir todos, tá? Mas a princípio eu vou transferir só esses dois aqui. Então eu vou transferir a RP máxima. Vou colocar aqui RP máxima. Só a média. Quero que faça a média das regiões que ele vai agrupar. Ok. Criar camada temporária. Vamos deixar a camada temporária. Executar, close. Então ele criou mais uma. Nós vamos clicar nessa, estatística zonal, que é essa, e a camada rasper agora é a profundidade da RP máxima. Então vou colocar aqui profundidade da RP máxima.
média também do atributo. Ok. Agora eu vou criar uma camada permanente. Então agora vai ser uma grade RP máxima. Grade RP. Salvar, executar. Pronto. Posso tirar essa daqui, mover camada. Se eu der abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui a minha grade, as minhas coordenadas dela, a RP máxima e a profundidade na malha de 30 por 30. Então eu tenho as minhas informações já aqui. Essa daqui eu posso deixar ela permanente, tornar ela permanente, ou, né, mas eu vou chamar ela grade RP1 aqui, para a gente ter ela como modelo se precisar. Posso pular aqui, ó, ela já foi salva. Então essa grade RP aqui está com a minha informação da RP máxima e da RP mínima. Tá? Por fim, o último passo que a gente faz é recortar em função da área. Esse é o último passo. Então nós vamos fazer o cálculo aqui primeiro, tá? Dos locais de compactação. Vamos abrir a tabela de atributos e analisar. Então eu tenho aqui a RP máxima e a profundidade da RP máxima. Então, eu vou criar umas classes aqui agora, vou fazer uma classificação aonde que eu preciso descompactar. Eu vou criar um novo campo. Eu vou criar aqui como local de descompactação. Aonde que eu preciso descompactar? Aí eu vou trabalhar com aqueles limites da literatura. Se é preparo convencional, eu vou acima de 2000 megapascal ou 2, acima de 2000 kPa ou acima de 2 megapascal, eu vou fazer descompactação. Se eu estou trabalhando em áreas de plantio direto, áreas sem envolvimento, a gente aceita um pouco maior, né? Plantio direto 3,5, 4000 kPa ou 4 megapascal. Então, o que eu vou utilizar? Vou copiar uma fórmula se, tá? A gente vai utilizar uma fórmula aqui, se, campos de valores, se a RP máxima for menor ou igual a 4000, nós vamos usar 4000 como limite? Não, vamos usar um pouco menos, 3500. Eu vou ter a classe 0, ou seja, não vou fazer nada. Não vou subsolar essa área, eu entendo que é a área que está aceitável essa computação. Isso que é o limite aceitável da compactação. Mas se, tá? E aqui eu posso usar só mais uma classe, às vezes eu não precisaria nem dessa segunda. Tá? Se menor ou igual a 4000, 3000, né? A gente está usando 3500, que é uma das literaturas que eu acompanho aí, 0. Se não, a gente já pode finalizar aqui a expressão com 1. Tá? Então, eu estou utilizando a primeira linha como referência. Então, olha lá. Se a RP máxima for menor ou igual a 3.500, 0. Se não, 1. Vamos dar um OK. Então, a primeira linha é 3.600, 1. Aonde é menor, 0. Então, o que ele está me dizendo? Aonde é 0, eu não tenho que fazer nada. Aonde é 1, eu tenho que fazer a subsolagem. Eu usei 3.500 como limite. Posso usar menos, né? A literatura a gente tem para plantio direto, é 3.500, algumas de 4. Preparo convencional, 2.000 kPa. Neste caso aqui, que a gente está trabalhando com kPa. Tá? Então, essa é o que nós temos de referência. A título de exemplo, a gente vai deixar com 3,5 aqui alguns valores. Nossa, professor, está muito próximo aqui, ó, 3.400, 3.400. Então, eu posso jogar um pouco menos, como eu disse, um pouco mais. A interpretação, a título de exemplo nosso aqui, a gente vai deixar com 3.500. Quero fazer com 2.000. Com 2.000 iria dar praticamente a área toda. Você vê que os valores máximos de RP ao longo do perfil tá praticamente em toda a área. Não, vou fazer acima de 2.000. Então, toda a área aqui ia dar para você fazer
a descompactação, o que iria oscilar seria a profundidade de trabalho. Então, eu já achei aqui o local que eu vou fazer a descompactação. Vou criar um novo campo agora para ver qual que é a profundidade. E vou fazer rapidinho aqui, ó. Eu vou criar uma profundidade da RP máxima 10. 10. Ou seja, tirar o X aqui, P máximo, vou pôr 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a profundidade da RP máxima e vou adicionar 10. Por quê? É o valor que eu vou considerar como margem de segurança, em função da oscilação dela ao longo do solo. Tá? Uma margem de segurança. Então eu vim aqui agora sim, local de profundidade de descompactação. Agora nós vamos colocar aquela fórmula que nós tínhamos copiado. Então, se campos de valores, o local de descompactação for menor ou igual a zero, então zero, não vou fazer nada. Se o local de descompactação for menor ou igual a 1, eu vou utilizar a descompactação. Se não, 3, eu preciso inserir um outro valor, se não 2, né, que seria a próxima unidade. Para entender que seria outra coisa, os campos que não se adequar a nenhuma dessa regra, ele vai nomear como 2, mas não vai acontecer isso. Então, repetindo, se o local de descompactação for igual a zero, que a gente já definiu, qual que é o meu local de descompactação? Menor que 3.500, não faço nada, é aceitável, que é o valor zero. Então, a profundidade vai ser zero. Se o meu local de descompactação for igual a 1, 1 são valores acima de 3.500 que a gente nós tínhamos classificado. Então, eu vou fazer uma profundidade da RP máxima mais 10. Que foi o que nós fizemos como mais 10. Por quê? Por causa da margem de segurança, porque a compactação não é uma linha tênue no solo, ela oscila ao longo da área, ao longo do ponto, próximo do ponto amostral, então vai variar em torno de 10 com margem de segurança. A gente joga mais 10, se não 2, ok. Então agora eu tenho os meus local de descompactação e a profundidade de descompactação. Vou dar uma salvada aqui nela. Agora eu vou vir aqui na minha grade RP, duplo clique, simbologia, graduado. Qual que você quer? Quero ver local de descompactação, professor. Primeiro vamos ver onde nós vamos descompactar. Seria uma regra simples de duas classes, sim ou não. Tá? Vamos deixar intervalo igual. Nós vamos colocar duas classes. 0 e 1. Quebra natural. 0 e 1. Aplicar. Ok. Então está aqui aonde nós temos 0. Não vamos fazer nada. 1. Vamos fazer. Então parte da área nós não vamos fazer subsolar. Já vamos fazer só um pedaço dessa área. Então aqui nós estamos vendo o local. Qual que é a profundidade? Profundidade de descompactação só vai aparecer nesses lugares também. Aqui eu posso colocar mais classes. Aplicar, ok. Então, nessas áreas, você veja que o resto é tudo zero, porque é a área que não precisava fazer. Aí, aonde eu preciso fazer a descompactação, a profundidade vai oscilar, em função da onde está ocorrendo esse ponto de máxima. Então, alguns locais vai ser até 25, de 0 até 25. Outros vai ser de 25 a 29, né? A gente poderia ter classificado aqui como 30, né? Para deixar de 5 em 5. Posso colocar 30 aqui, ó. Ok, vai mudar para 30, 35, aplicar, ok. Então, de 25 a 30, esse verdinho mais claro, e o azul é de 30 a 35, já considerando a margem de segurança que nós colocamos a fim de descompactação. Então, você vê que grande parte da área ficou sem necessidade de fazer a subsolagem. Então eu vou agora fazer um processo final aqui de recorte, vetor, geoprocessamento, recortar. Eu vou recortar a grade RP em função do contorno da grade. Vou salvar do meu arquivo, é a grade RP.
REC. Salvar, executar. Já posso minimizar essa. Posso tirar os mapas aqui que a gente tinha visto. Dar um duplo clique nessa daqui agora. Graduado. Profundidade de descompactação. É profundidade. Aqui já é uma combinação, né? Esse profundidade de descompactação já é uma combinação entre profundidade e o local, que eu já tinha classificado o local. E aí no local que eu precisava, eu fui apenas e adicionei a profundidade que eu preciso fazer. Tá? Então vamos diminuir daqui, 4 classes, 30, ok, aplicar. Então você vê que grande parte da área eu não vou fazer. Tá? Então eu posso ainda aqui agora, quanto de área eu economizei? Vou abrir a tabela de atributos, vou abrir a edição e vou pedir para ele calcular a área. Decimal real, geometria, área. Então ele vai calcular a área de cada quadrícula, tá, em metros quadrados. Então, ok. Então tá aqui. Então eu tenho justamente aqui a área de cada quadrícula. Agora eu tenho que definir, ver aonde eu vou fazer e onde eu não vou fazer. Aplicar uma regra aqui e ver quanto que eu vou ter de área a fazer. Eu tenho que desconsiderar o zero. Eu tenho que fazer uma regrinha aqui. Então o que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos calcular quanto de área que eu vou realmente fazer a subsolagem. Então a área de descompactação, decimal real. Vamos pegar uma fórmula aqui. Se campos e valores. O local de descompactação for, lembra que o local de descompactação é a nossa regrinha. Vou achar aqui, ó. Foi igual a 0, então 0. Se o local de descompactação for menor ou igual a 1, eu vou substituir pela área. Nós a calculamos, se não, 2. Viu que já deu expressão válida. Então tem o cálculo aqui. Ok, então você veja que ficou com 0, aonde eu não preciso subsolar. E aonde eu preciso subsolar, ele me deixou registrado aqui. Só salvar. Salvar. Então eu vou voltar aqui agora, fechar ela aqui. Vou vir aqui na somatória. Vou pegar grade RP recortado. Vou escolher o campo área de descompactação e ele vai somar aqui, ó, 7,5 hectares, né? Então eu tenho aqui, ó, 7,5 hectares, porque aqui é o contorno da área. Vamos ver aqui, ó, grade, contorno grade UTM. Vou abrir a tabela de atributos dela. Nós tínhamos calculado a área no começo, ó, ela tem 22,38 hectares. Ela tem 22,38 hectares. E eu vou precisar subsolar, somatória, né, menos 7,5187. Então, eu estou economizando nessa área aqui 14 hectares, que eu não vou precisar fazer a subsolagem. Então, eu deixei de gastar combustível e tempo aí, aproximadamente, né, deu 14,8, quase 15 hectares, que eu não vou precisar fazer a subsolagem, considerando que eu fiz como teste aqui, considerei 3.500 kPa, 3,5 megapascal, isso é uma área sem revolvimento. Se for área de preparo convencional, eu vou utilizar como 2.000 kPa ou 2 megapascal como limite para fazer essa análise. Então, o que tínhamos para apresentar por hoje é isso. Espero vocês na próxima. Até lá!